O ano é 2001. O Dr. Floyd, diretor do Conselho de Aeronáutica dos Estados Unidos, é convocado até a base Clavius, uma das várias bases americanas na Lua. Sua missão é investigar um estranho objeto que foi encontrado próximo de uma cratera no Polo Sul lunar. Prontamente ele pega o seu veículo explorador e vai até o local. Mas quando ele examina o objeto, algo inesperado acontece. Assim que o objeto é atingido pelo sol nascente, ele dispara um sinal de rádio ensurdecedor. 18 meses depois, uma nova missão é formada para investigar um objeto semelhante, dessa vez em Júpiter. Claro, infelizmente essa não é uma história real, a gente já está em 2023 e hoje ninguém fez uma base na Lua e sequer chegou em Marte, quanto mais em Júpiter. Mas essas coisas não pareciam assim tão absurdas quando essa história foi escrita. Para quem não reconheceu, essa é a trama do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado em 1968, ou seja, numa década que já tinha visto satélites em órbita da Terra, o primeiro homem no espaço, caminhadas espaciais e ainda veria o pouso na Lua. Nesse ritmo, parecia natural que 30 anos depois, bases lunares e viagens interplanetárias não seriam apenas mais ficção científica. Só que não foi bem isso que aconteceu. Depois da velha corrida espacial, a gente nem sequer voltou para a Lua em voos tripulados. E a pergunta é, por quê? Bom, você já sabe, sou Vitor Espanha, primeiro criptonauta e segundo brasileiro ao espaço. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, para entender por que a gente não voltou para a Lua ainda, a corrida espacial aconteceu num contexto muito específico. Como vimos no último vídeo, esses primeiros projetos para a conquista do espaço estavam totalmente conectados com projetos de conquista política aqui na Terra. Colocar a pessoa número 1 na Lua era mais importante para mostrar quem era a nação número 1 na Terra do que qualquer outra coisa. Por isso, a quantidade de dinheiro público investido na exploração espacial era gigantesca, bem parecido com um orçamento de guerra. Isso até que deu resultado por um tempo, muito resultado, mas era completamente insustentável. Aos poucos, esse orçamento foi caindo e as tecnologias que ela tinha financiado também não eram exatamente as mais adequadas para um plano de ocupação espacial de longo prazo. O foguete Saturno V, para você ter uma ideia, que foi o tipo de foguete usado na missão Apollo 11, custava mais de $1 bilhão em valores atuais. E era descartável. Imagina se toda vez que um avião pousasse, ele tivesse que ir para o lixo. E aí tivesse que construir um novo, do zero, para voar de novo. Obviamente, esse modelo não tinha como durar muito. Então, respondendo aquela pergunta famosa, por que a gente não voltou para a Lua? As respostas são basicamente essas, dinheiro e motivação. Inclusive, o próprio Charlie Duke me disse isso pessoalmente lá no Texas. Depois do sucesso do programa Apollo, não tinha muito mais o que fazer por lá e nem grana para pagar passagem, pelo menos nesse modelo velho de exploração espacial. Para as pessoas poderem sonhar com bases lunares, viagens para Júpiter, era preciso superar uma vez essa relação entre conquista espacial e Guerra Fria. O futuro interplanetário da humanidade não podia depender de um ou dois governos. Novos personagens, então, tinham que entrar nessa cena. E foi exatamente isso que começou a acontecer a partir da década de 80. Aos poucos, o governo americano e depois o governo russo começaram a abrir os programas espaciais para a participação de empresas privadas. A partir daí, mais gente foi se envolvendo, inovações foram sendo feitas, custos foram baixando e mais recurso foi entrando. Hoje a coisa evoluiu a um ponto que os próprios astronautas da NASA usam naves desenhadas, fabricadas e operadas por uma empresa privada para ir ao espaço. Estou falando, claro, aqui da famosa SpaceX, do bilionário Elon Musk. A SpaceX foi criada em 2002, já com um objetivo bem ambicioso de tornar a espécie humana multiplanetária, começando pela colonização de Marte. Isso ainda não aconteceu, mas vários passos já foram dados nessa direção. Um dos mais importantes, com certeza, foi a criação de veículos de lançamento ou boosters reutilizáveis. Lembra que eu te falei que o foguete que empurrou o homem para a Lua era descartável? Então, na verdade, não era só ele, mas todos os veículos de lançamento eram descartáveis. Ou seja, rios de dinheiro, meses de trabalhos e toneladas de matéria-prima iam literalmente para o espaço a cada lançamento. E não voltavam. Basicamente, eram pulverizados ao reentrar na atmosfera. Na verdade, até hoje esse método descartável ainda é utilizado. Mas agora, graças a empresas como a SpaceX e outras, como a própria Blue Origin do Bezos, já existe uma alternativa bem mais interessante se a gente quiser explorar o espaço de forma permanente, rotineira e sustentável. Sim, os foguetes que dão ré. Esse aí, por exemplo, é o New Shepard, foguete da Blue Origin que me levou ao espaço. Ele tem cerca de 18 metros de altura, pesa aproximadamente 35 toneladas abastecido e chega a pouco mais de 3.500 km por hora.
Assim que ele atinge mais ou menos uns 70 km de altura, o tanque principal, que é aquela parte maior do foguete, se separa da cápsula onde a gente está e começa a descer de volta para a Terra. Mas em vez de ser pulverizado ou cair na água, ele faz uma descida controlada e quando está quase chegando ao chão, ele aciona o motor de novo e pousa lindamente na vertical, do jeito que saiu da Terra. Sensacional, né? Essa é só uma das inovações dessa nova era espacial. O mais interessante é que a maior marca desses novos tempos não é simplesmente ter inovações gigantescas que nem essa, mas sim abrir um espaço para o máximo possível de inovações. Pequenas, médias, grandes, de várias áreas diferentes, desenvolvidas por pessoas de todo tipo, em qualquer canto. Você não precisa ser do governo e nem um bilionário para participar do New Space, ou Novo Espaço, como esse movimento histórico está sendo chamado. Uma empresa de garagem, por exemplo, pode trabalhar em uma inteligência artificial para melhorar a análise de dados de satélites, ou trabalhar na aplicação desses dados para ajudar na agricultura de uma cidadezinha do Brasil. O psicólogo pode se especializar em psicologia espacial. E, sim, essa área já existe. Ou uma astrônoma amadora pode usar dados abertos de telescópios para caçar asteroides da própria casa. Enfim, as possibilidades são realmente infinitas. Dá até para ligar exploração espacial com realidade aumentada, criptomoeda, NFT e metaverso, que aliás é exatamente o que o pessoal que me mandou para o espaço fez. Para quem não sabe, eu fui sorteado para ir para o espaço depois de comprar um NFT da Crypto Space Agency, a CSA. A gente vai falar bastante sobre NFT mais para frente, mas basicamente NFT é um certificado de propriedade digital que usa a mesma tecnologia de criptomoedas, o famoso blockchain. E todas essas coisas fazem parte do que está sendo chamado de Web3 ou Web 3.0, uma nova fase da internet. A ideia da CSC é ser uma agência espacial global para essa nova geração, conectando essa revolução tecnológica e cultural da Web3 com a revolução tecnológica e cultural da exploração espacial. Ou seja, conectar a nova internet com o novo espaço. Isso de forma colaborativa, descentralizada, explorando interesses que agências espaciais nacionais não têm dado muita atenção. Um exemplo é a busca de vida inteligente fora da Terra. Como a gente viu lá no primeiro vídeo da série, essa é uma questão que sempre intrigou a humanidade. Infinitos livros, filmes, séries fritaram em cima desse assunto. Só que na prática, muito pouco foi feito. Então, uma das coisas que a CSA propõe é justamente reduzir a distância entre ficção e realidade. Tem tanta gente brilhante criando conceitos visionários na ficção científica e tanta gente que pira com essas ideias, por que não articular essa galera e desenvolver projetos reais? Enfim, essa é a beleza desse novo tempo que está se abrindo. Além de ter cada vez mais gente envolvida nesse sonho da conquista espacial, trabalhando junto para a coisa realmente ir para frente, também tem cada vez mais gente se posicionando sobre os rumos a serem seguidos, sobre o que é importante fazer, sobre o que é justo fazer, sobre como fazer. Daqui para frente não vai ser mais a política de um governo ou o interesse de uma empresa que vão definir o futuro espacial da espécie humana. Claro que ainda há muitos desafios para superar, inclusive próprias questões políticas que lembram os velhos tempos de Guerra Fria. Mas com mais pessoas envolvendo nessa missão e percebendo que podem sim ter um protagonismo nessa história, eu acredito que a humanidade estará finalmente no caminho para conquistar o espaço de verdade. Para voltar para a Lua, ir para Marte, quem sabe até ir para Júpiter como no 2001. Isso de forma inteligente, sustentável, justa e representando de verdade os sonhos e as esperanças do maior número de pessoas possível. É isso, galera. Finalizamos aqui a nossa primeira websérie. Produzimos esse conteúdo, esse cenário maravilhoso com muito carinho porque é um tema que nos fascina. Espero realmente que tenham gostado. Se você também é fascinado por essas coisas de espaço, acompanhe a gente aqui no canal. Essa é a primeira de muitas séries aqui sobre o assunto. E também conta pra gente o que você tem mais curiosidade que ainda ninguém conseguiu te explicar direito. E também vamos nos falando lá no Instagram. Então segue a gente lá. É cryptospaceage.br e Espanha Victor com H. Manda uma mensagem pra gente, vai ser muito legal a gente trocar essa ideia. E muito obrigado pela sua companhia, Kryptonauta. O spoiler que eu posso te dar é que a próxima série tá demais. Nós falaremos um pouco sobre o Web3. Não perde que tá muito legal. Te vejo lá na próxima.